Vamos lá, então. Olá, pessoal. Eu sou a Renata Jacobi, sou professora de Educação Física e psicomotricista. Sou também pedagoga e tenho também especialização em habilitação cognitiva. Eu atuo na área há 20 anos. Desde sempre eu comecei atuando, como professora de Educação Física muito em academia, era da área fitness. E aí fiquei bons aninhos trabalhando com isso, com avaliação física, até que eu senti que faltava algo a mais. E também, dentro da área fitness, atuando como personal trainer, comecei a receber alguns alunos com algum tipo de dificuldade, ou motor ou intelectual, e isso foi me abrindo portas, Além do público idoso também, que já tinham questões neurológicas sendo estabelecidas, e a gente precisava ter um approach diferente com essa população. Isso foi, me aguçando aí nos estudos, até que eu fui parar na psicomotricidade, e lá eu comecei a atuar de fato com o público de desenvolvimento atípico, principalmente as crianças, mas atualmente também tenho alguns adultos que eu atendo. Aí acho que já pegou algum mais, Vamos lá. Vamos lá, então, o que é a psicomotricidade e qual a importância na vida das pessoas? Tá. A psicomotricidade é uma ciência que atua no desenvolvimento do indivíduo. Então, desde o bebê até o idoso, a gente vive a psicomotricidade, desde aquisições de habilidades motoras, afetivas e cognitivas, até quando a gente entra na velhice, que infelizmente acontece muitas vezes a perda dessas habilidades. Então, dentro disso, quanto mais estímulos, quanto mais vivências, experiências importantes, do desenvolvimento você tiver, melhor você tem a sua vida, a qualidade, e todo o processo de desenvolvimento, sem ter tantas perdas quando você chega lá numa idade mais avançada, onde isso acaba acontecendo inevitavelmente. Que eu silêncio para não ficar gritando muito. Como se desenvolve o processo de psicomotricidade em crianças? Ela é natural, Pelo menos deveria ser. Desde que a gente está no processo de gestação, a mulher, a gente vê que isso já começa a acontecer dentro da barriga, quando o feto está se desenvolvendo. Tanto que muitas anamneses, em avaliação, deveriam, pelo menos, devem contemplar toda essa parte gestacional para a gente ter um entendimento de como foi o desenvolvimento dessa criança desde o início, desde da fecundação, lá antes mesmo do nascimento. E a partir disso a gente tem os marcos do desenvolvimento. Então, as idades, os meses, correto, que a criança tem que andar, rastejar, engatinhar, pular, correr e tudo mais, e também ter aí as habilidades preservadas para quando chegar no processo de alfabetização, lá com 7 anos, ela está pronta para receber outras formas de estímulos mais refinados, tanto do ponto de vista cognitivo, da ideação, do simbólico, planejamento, sequenciamento, até mesmo a preparação para o refinamento do movimento, que é quando vai ser exigida a escrita, o desenho, e assim por diante. Transformar o pensamento em ato motor da escrita. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas que buscam a psicomotricidade como tratamento? Eu acho que é a falta do convênio e a falta dessa abordagem mais efetiva pelo SUS, e do convênio particular. Hoje em dia a gente está ainda tentando formalizar de forma oficial a profissão, a gente ainda não tem um conselho e isso cria muitas barreiras para os convênios aceitarem. Então, hoje em dia, a gente tem a lei sancionada em 2019, mas ela não garante que isso seja uma facilidade para as pessoas que realmente precisam ter um reembolso, ter uma cobertura pelo plano de saúde. A ANS já disse que isso pode ser contemplado pelos convênios, mas a justificativa que eles dão é que só pode ser psicomotricista se você for fisioterapeuta, psicólogo ou terapeuta ocupacional. Então, aí a gente tem uma grande briga
né, junto com as famílias, para os médicos, os pediatras, neuropediatras colocarem a indicação de psicomotricidade clínica para essas crianças. E aí, junto com o nosso relatório, junto com a lei, que já foi sancionada em 2019, a gente tem, de alguma forma, aí um reembolso para essas crianças. Tá. Quais recursos e técnicas são utilizados na psicomotricidade? Todos. Eu acho que desde o pregador de roupa lá na sua casa pode ser um recurso para ser trabalhado, né, na psicomotricidade, enquanto pinça, né, apreensão fina, como as técnicas que a gente aprende na pós-graduação, os testes, as avaliações, né, para a gente poder, e os autores, aí, a literatura é bem vasta e bem acessível, né, e aí eles nos dão esse respaldo para esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. Legal. Aqui. Quais são as áreas de atuação da psicomotricidade? A gente pode atuar em clínica e na escola, né? Em alguns lugares eles já aceitam também o psicomotricista em maternidade para fazer essa passagem, né, da criança após o nascimento, né, ter um atendimento psicomotor enquanto tônus, né, principalmente, e o vínculo afetivo com a mãe, o diálogo tônico tão importante. A gente tem, então, não só em maternidades atualmente, algumas poucas, infelizmente, mas na área clínica e na área escolar também. Já que você falou na área escolar, como a psicomotricidade pode ser útil no ambiente escolar? Boa! Eu acho que deveria fazer parte da formação do pedagogo. Eu me formei em pedagogia e eu não ouvi falar em psicomotricidade na pedagogia. Por sorte, né, e ao mesmo tempo infelizmente, eu já era psicomotricista quando eu fui fazer a pedagogia e eu levei muita informação para lá, né? Até a faculdade em alguns momentos me chamava até para falar um pouco sobre isso com os alunos da graduação de pedagogia. E aí, aos poucos, acho que eu coloquei uma sementinha lá. Mas, né, o professor, principalmente de educação infantil, que vai pegar uma criança sem saber os marcos de desenvolvimento, o que tem que olhar, inclusive até se a criança está enxergando direito no quadro, né, ou para fazer alguma atividade, encaminhar para o oftalmo, encaminhar para uma fono ou para o psicomotricista, eles deveriam, né, quanto mais cedo a gente correr atrás aí do que está em defasagem melhor, eles deveriam ter um olhar mais apurado para isso. Até de criar práticas em que isso seja viável para a criançada, né? Para o desenvolvimento dessas habilidades. Vamos lá. Quais são as habilidades motoras desenvolvidas pela psicomotricidade? A gente tem habilidades motoras do ponto de vista da tonicidade, da equilibração, do esquema imagem corporal, das coordenações motoras finas e globais. Como a psicomotricidade pode ajudar no desenvolvimento da coordenação motora? Eu acho que o desenvolvimento da coordenação motora é um processo que vem de habilidades da tonicidade bem trabalhadas, de equilíbrio, é um efeito cascata, né? Quando uma dessas áreas que eu citei, né, de tonicidade, equilibração, esquemagem corporal, enfim, estão com algum tipo de lacuna, com certeza a coordenação motora, que é quando você tem a união de tudo isso, vai estar prejudicada. Então, se você não tem um bom tônus, se você não coordena direito uma bola para atingir um alvo, né? Se você não está em equilíbrio, você também tem dificuldade nesse tipo de habilidade. E assim por diante, é um conjunto de coisas aí importantes para você ter desenvolvida no corpo que vai ajudar no resultado final da coordenação motora, seja grossa ou fina. Tá. Vamos lá, mais uma aqui. A psicomotricidade pode ser utilizada no tratamento de pessoas com transtornos neurológicos? Sim, sem dúvida. Totalmente. 100%. Entre outras áreas, né? Quando a gente fala em transtornos de desenvolvimento, neurológico, enfim, a gente não caminha sozinho. A gente tem que ter aí uma equipe multidisciplinar junto. Tá.
Qual a importância da avaliação psicomotora e como ela é feita? Ela é feita a partir de testes e provas padronizadas, né? Isso o aluno que agora vai virar graduação, né? Psicomotricidade. Então, quando você tiver a formação, você vai receber esse tipo de orientação e de respaldo técnico, teórico e prático. Pelo menos deveria, né? Isso é importante quando for buscar esse tipo de formação. E aí você aplica essa avaliação para te dar a melhor forma de fazer o processo de intervenção, junto com a família, junto com a escola e com o que você achar de mais importante no seu projeto terapêutico. Por que você escolheu a área de psicomotricidade para atuar? Eu acho que a área me escolheu, né? Como eu te falei, eu vim da academia, de uma área bem fitness, da onde os transtornos de desenvolvimento mal passavam pela academia, né? E aí, nesse processo, começou a chegar essas pessoas para mim com algum tipo de dificuldade. E eu fui tendo um olhar diferenciado para elas e fui atrás de formação para isso, para atendê-las melhor. Até que eu cheguei na psicomotricidade e não saí mais. Quais os benefícios atuando nessa área? Financeiro, social e intelectual? Eu acho que social a gente tem uma contribuição aí bem importante, porque quando a gente fala de transtorno do desenvolvimento, a gente não fala só da criança, a gente fala de uma família que muitas vezes também precisa ser ajudada para lidar com isso. A gente fala aí de uma equipe terapêutica que nem sempre está preparada para lidar com transtornos do desenvolvimento, é uma realidade que a gente vê hoje em dia. Isso falando em São Paulo, já é difícil, você imagina fora de São Paulo, eu atendo algumas crianças em outros estados através de supervisão e a gente vê que é mais difícil ainda, não desmerecendo a região, mas pensando aí no polo articulatório, de estudo, de pesquisa, né, é bem difícil. E eu acho que também, não só da família estar junto e de você cuidar também disso, eu acho que do ponto de vista financeiro é muito relativo, né? Vai depender da sua região, do público que você atende, do seu tempo de formação. A gente consegue, né, pagar as contas porque isso todo mundo tem, então a gente tem que pôr também o nosso valor investido nesse processo todo e de saber e conscientizar que nós temos um trabalho diferenciado e com um perfil adequado para estar atendendo essas crianças. Porque uma criança com um transtorno de desenvolvimento em mãos erradas, onde a gente vê que não tem um time certo para lidar com elas, acaba sendo um atraso para a criança. Tá. Vamos lá. Tem uma faixa etária de idade do paciente para trabalhar com a psicomotricidade? Não. A gente pode trabalhar com a psicomotricidade dos 0 aos 100 anos ou mais. Até o fim. Então eu acho que eu preciso passar em Não sei porquê. Todo mundo precisa de um psicomotricista. Sério. Você foi falando aqui, eu falei, caramba, eu tenho tudo isso que ela tá falando agora. Preciso. Vamos lá. Quanto tempo você atua como psicomotricista? Como psicomotricista desde 2004. Já tem 19 anos. 19 anos. Como psicomotricista, como professora de educação física, que já foi chegando essa população desde 2002. Uns 20 anos no geral, entre educação física e psicomotricidade. Legal. Você exerceu outra área na educação física antes de atender como psicomotricista? Você respondeu essa. Isso, já como professora de educação física, sim. Vamos lá. A psicomotricidade é um tratamento ou uma terapia? Eu acho que não tem como desvincular um termo do outro, né? Eu acho que as duas coisas acabam sendo a mesma coisa. Uma não consegue estar separada da outra. Não, porque a terapia a gente pensa em algo cíclico, constante, mas cíclico, e o tratamento muitas vezes passa por isso também. Quais os tipos de psicomotricidade? Olha, eu só conheço uma, né? A psicomotricidade e ponto. Mas a gente vê, né, que
tem muito por aí, a psicomotricidade relacional, a interpsicomotricidade, a psicomotricidade, sei lá, X. Eu já ouvi falar de vários segmentos aí da psicomotricidade, né? A que eu atuo é a psicomotricidade clínica educacional, ponto, fundamentada pela Beatriz Loureiro, pelo Vitor da Fonseca, pelo Juan Garcia Nunes, pelo Franco Boscaini e tantos outros autores aí da escola francesa que nós temos. Qual a classe social que mais procura você para esse tipo de tratamento da psicomotricidade? Olha, atualmente eu tenho uma classe social de classe média alta, mas já atendi sim muita população de classes, sei lá, C, D, não quero classificar assim por A, B, C, D, mas assim, com uma renda econômica um pouco mais baixa, já fiz atendimentos com preços simbólicos ou sem cobrar nenhum tipo de recurso financeiro, mesmo para atender a criança. Vai depender do momento, né, do vínculo. É um negócio muito meio novo essa psicomotricidade, sei lá, porque eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, eu não sei se a pessoa que tem uma renda mais baixa vai ter essa informação. Acho que é mais por isso também, difícil, não é? É difícil. De achar saber que isso é um tratamento, assim, não sei. Ainda mais que as outras áreas, né, tanto da fisioterapia quanto psicólogos e os TOs, eles meio que vetam a gente sair na frente com o nosso conselho de psicomotricidade, né? Por N interesses aí no caminho, mas que agora lei é lei, né? E a gente já está correndo atrás disso com a formação de graduação, né? Para ter um outro viés aí pelo MEC. A gente já tem o CBO enquanto aquele código das profissões, né? A gente já tem uma lei que nos respalda perante a ANS, então é mais uma abordagem de tratamento que está aí, que existe, precisa ser respeitada, e na Europa já existe há mais de 50 anos, né? Então por que não no Brasil não temos esse tipo de atuação? Acho que é um processo lento, como muita coisa acontece aqui, infelizmente, mas que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Tem um tempo mínimo e um tempo máximo assim, para o tratamento da pessoa? Olha, em geral a gente tem que estar sempre em constante reavaliação, né? Pelo menos uma vez ao ano a gente reavalia a criança e vê se dá continuidade ou não, se dá um tempo para a criança também, a partir dos recursos que a gente ofereceu a ela, consegue dar conta sozinha. Né? Então é muito de avaliar e reavaliar, cada caso é um caso, não existe assim uma regra de bolo, né? Uma receita de bolo. Tá. Você respondeu, você trabalha com convênio, vocês estão buscando isso ainda? Eu atualmente não trabalho com convênio e no momento não tenho interesse em trabalhar com convênio. A gente faz os recibos, notas fiscais para as famílias entrarem com recurso de reembolso, ou algumas têm liminar, e aí eles conseguem por outros caminhos esses reembolsos. Vamos lá. Qual é a deficiência com maior procura? Não sei se é deficiência.